Bom dia, meus alunos. Como estão vocês? Tudo bem por aí? Como estamos com as nossas atividades? Como é que vocês têm levado? Tá dando para assimilar a matéria? Como que tá tudo isso? Bem, olha só. Como eu havia dito para vocês, eu vou tentar fazer com que essa aula seja mais um pouco extensa para a gente falar sobre o Instituto do Pagamento, né? Só que o que acontece? Quando a gente trata do Instituto do Pagamento, a gente tem a parte geral do pagamento, né? Porque como eu havia dito a vocês nas últimas aulas, nas aulas anteriores, esse pagamento ele vai vir subdividido, né? E, por exemplo, pagamento por consignação, pagamento por subrogação, que são espécies de pagamento, tá? E esses institutos nós iremos estudar cada um deles, ok? Então, assim, vamos por partes para a gente ver como é que vocês estão entendendo e assimilando a matéria, certo? Pois bem, eu não esqueci da correção da prova, tá? Teremos segunda VA. Então, não faz sentido eu gravar um vídeo agora tratando sobre as questões da primeira VA e ter que voltar novamente para as questões da segunda VA. Então é por isso que eu optei por fazer um vídeo só, tá bom? Mas isso não impede da gente trocar ideia, tá? Compareça no chat ou me chame no WhatsApp, que qualquer que for sua dúvida quanto à prova ou alguma questão da prova, a gente discute, ok? Então, olha só, pessoal, nessa matéria, né, que eu até propus para vocês já a atividade, nós temos o adimplemento das obrigações, né? Adimplemento e extinção das obrigações. Na verdade, essa extinção, toda vez que se fala em extinção da obrigação, é porque, em via de regra, houve o pagamento dessa obrigação. Então, se houve o pagamento, houve o cumprimento dessa obrigação. Então, ok, tá? Por isso que eu falo em extinção da obrigação. Seja qualquer obrigação que venha a ser, seja na obrigação de dar coisa certa, seja na obrigação de dar coisa incerta, qualquer uma dessas, né? Cumprir o pagamento, seja esse pagamento de dar, de entregar, de restituir, ou até mesmo esse pagamento pecuniário, cumprida a obrigação, eu extingui. Cumprido o pagamento, eu extingui a obrigação, certo? E é importante que vocês compreendam isso. E aí, dentro disso, nós temos o adimplemento das obrigações, né? Esse adimplemento, que ele é nada mais, nada menos que o pagamento. Você pode observar dentro do Código Civil que a gente trata do pagamento. E aí vem a teoria do pagamento, né? E dentro desse pagamento, eu tenho o quê? O que a gente chama de pagamento direto. Nós chamamos de pagamento direto, aquele pagamento normal, eu vou lá e cumpro a obrigação, acabou, né? Ou seja, quem paga, quem recebe, certo? O que se paga e como paga, entende? Que aqui já muda a forma, tem um pagamento direto. Ok, dentro desse pagamento direto, eu tenho elementos subjetivos. Quais elementos subjetivos são esses? Quem paga e quem recebe. De novo, eu tenho um credor e um devedor dentro da relação obrigacional. Dentro desse pagamento direto que eu estou expondo para vocês, eu tenho elementos objetivos. Esses elementos objetivos, e aí já vem descrito no Código Civil, ele fala aqui, ele faz perguntas. O que se paga e como paga? Certo?
Por isso que a gente tem todos esses tipos de obrigações, tá bom? E aí, dentro desse contexto, eu tenho lugar do pagamento, tempo do pagamento. Ah, como assim, professora? Lugar do pagamento, eu vou pagar aonde? Em que cidade? Em que cidade? Qual cidade ocorrerá esse pagamento? Lembre quando você vai emitir um cheque, você coloca Anápolis e a data, certo? Subentende que esse pagamento será ocorrido no Banco de Anápolis, beleza? Mas quando você, porventura, fizesse um endosso dentro desse pagamento, esse pagamento ocorreria em outra cidade. Então seria o lugar do pagamento em outra cidade, porque pelo menos o cheque, que é um título executivo extrajudicial, né? Esse lugar do pagamento poderá ser diferente, porque o cheque é portador, ele é um crédito ao portador, então o crédito é daquela pessoa. Gente, espero que vocês estejam compreendendo meu raciocínio, tá? Então esse cheque, ele está com aquela pessoa certa, aquela pessoa correta, né? Houve um pagamento. Já viu quando você coloca no cheque o nome da pessoa a quem você está pagando? Então, e você pode passar esse cheque para frente, para um terceiro, por meio do endosso, tá bom? Prosseguindo aqui. E aí eu tenho regras especiais de pagamento, que são os atos unilaterais. Quando eu falo desses atos unilaterais, no que tange as regras especiais de pagamento, eu já falo de institutos específicos, que são pagamento em consignação, imputação ao pagamento, né? A subrogação legal, certo? Isso aí, ato unilateral. E eu tenho também dentro do pagamento indireto, que a gente chama de pagamento indireto também, formas de pagamento indireto, os atos bilaterais dentro de cada negócio jurídico. E aí eu tenho subrogação convencional, dação em pagamento, novação, confusão, que são institutos que nós iremos tratar mais adiante, tá? Não é o objetivo dessa matéria. Essa matéria de hoje, nós vamos falar do pagamento direto, né? Forma genérica, forma ampla, pagamento direto. Houve o pagamento direto, ok? E dentro desse pagamento, eu tenho lá quem deve pagar e a quem se deve pagar. Mesma forma, eu continuo tendo um credor e um devedor dentro da relação jurídica obrigacional. O que eu tenho aqui de diferente é um instituto. Eu tenho um adimplemento de uma obrigação que vai se materializar no pagamento. E feito esse pagamento, eu vou extinguir aquela obrigação. Ponto. Essa é a via de regra que vocês precisam entender, certo? Então, lá no artigo 304 a 307 do Código Civil, nós chamamos de solvens, né? Aqui já é uma troca de nome, solvens, né? O solvens é o devedor, aquele que deve chama-se solvens, é o devedor, gente, mesma coisa, tá? É só porque são institutos diferentes, e aí a doutrina traz essa palavra diferente, né? Um nome chique para o devedor, só isso, ok? Então, olha só, dentro disso, vamos lá. Nesse acompanhamento, eu gostaria também que vocês estudassem com o Código Civil em mãos, ok? Então, vamos lá por partes, então. Deixa eu pegar aqui, que eu já falo pra vocês. Tô abrindo meu código, né, gente? Então, olha lá. Artigo 304. Artigo 304 do adimplemento, né? 304. Olha só. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando
se o credor se opuser dos meios conducentes à exoneração do devedor. Então, o que você deve entender desse artigo 304? Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagar. Um terceiro pode vir e pagar aquela dívida. Não tem problema, né? Mas olha lá, se o credor se opuser, tá? Vem um terceiro, o credor não aceita aquele pagamento. Beleza. Isso aqui, nós vamos ver o efeito prático disso aqui lá na ação de consignação e pagamento. Por quê? Porque aqui, nesse caso do artigo 304, eu tinha uma pessoa que é um terceiro, que não tem vínculo na relação jurídica obrigacional, mas ele quer pagar a dívida. Um pai que quer pagar a dívida de seu filho, certo? Tranquilo, quer pagar a dívida do seu filho. E o credor vai e se opõe. Não, eu não vou receber de você, eu quero receber do seu filho. Mas você concorda que mais adiante, se uma situação dessa vier a acontecer, eu vou poder usar disso como meio de prova? É essa análise crítica que vocês têm que pensar. Eu posso usar isso como meio de prova? Porque a lei fala qualquer interessado na extinção da obrigação. Olha lá.